pessoal, professor Alessandro Marques, disciplina de Mercado de Capitais. E aí nós vamos dar continuidade aqui ao que nós viemos trabalhando aí nas últimas aulas. E hoje nós vamos falar um pouco aí de governança corporativa, que é um tema que está muito em voga hoje em dia, né? Empresas que seguem algumas normas dentro da governança corporativa, principalmente aquelas empresas de capital aberto, elas tendem a ter uma imagem muito melhor frente aos investidores quando comparado com empresas que não apresentam aí nenhum segmento ou que não seguem mecanismos aí de governança corporativa. Mas o que é que vem a ser, né, esse conceito aí de governança corporativa? Basicamente é um sistema pelo qual as empresas e demais organizações são dirigidas, monitoradas e incentivadas. Então vejam, na aula anterior nós falamos um pouco sobre risco moral, seleção adversa, a teoria do agente principal, né, e como que isso causa impactos negativos para a empresa. E a governança corporativa é um mecanismo que vem se contrapor a esses aspectos, porque na verdade é quase unânime, né, a gente pensar que existe um problema inerente no mercado, né, o problema de assimetria de informações. Então, nunca os agentes terão informações perfeitamente simétricas, tá? Então, é preciso criar alguns mecanismos de tal forma que o efeito negativo do problema de assimetria de informações ele seja contornado de alguma forma. E a governança corporativa, à medida que ela é um sistema, né, de leis, regras, que permite que os agentes consigam monitorar o comportamento de pessoas que estão à frente da gestão de empresas, isso facilita e tenta de alguma forma aí reduzir esse problema do risco moral, tá? Então, a governança corporativa, gente, ela envolve, né, o relacionamento entre sócios, conselho de administração, diretoria, órgãos de fiscalização e controle, tá, das demais partes aí que estão interessadas na forma de atuação das empresas, tá? E aí, o que que acontece? As boas práticas de governança corporativa, elas convertem princípios básicos em recomendações que são objetivas, tá? Alinhando dessa forma os interesses com a finalidade principal aí de preservar e otimizar o valor econômico da empresa no longo prazo. Então veja, o que nós aprendemos nas aulas anteriores é que em função do problema de assimetria de informações, o que nós temos é que a continuidade da empresa ela tende a ser comprometida. Uma vez que o comportamento, por exemplo, de risco moral, né, dentro da teoria do agente principal, tende a colocar o gestor da empresa, né, o gestor tende a assumir riscos que em grande parte não seria necessário para a boa atividade ali da empresa. Mas ele assume esses riscos porque o prêmio, se ele ganhar ao assumir esses riscos, o prêmio é muito maior do que a perda que ele pode vir a ter. Porque, na verdade, a perda envolvendo um risco que o gestor assume, toda essa perda vai para o principal, ou seja, para os acionistas e para o proprietário da empresa, e não necessariamente para aquele gestor que está à frente. Então, a governança corporativa, ela busca, em última instância, alinhar esses objetivos e interesses de tal modo que tenhamos aí uma condição em que a assimetria de informação, o problema da assimetria de informações, ela seja minimizado, tá? Então, a governança corporativa, ela busca facilitar o acesso a recursos e contribui para a qualidade da gestão, da longevidade e também do bem comum aí, quando nós estamos falando a respeito de empresas, tá? E aí, gente, dentro de governança corporativa, existem alguns princípios que são princípios básicos que as empresas que adotam algum tipo de política de governança corporativa, elas tendem a seguir. O primeiro, e um dos mais importantes aí, é a transparência, tá? Que consiste, na verdade, no desejo
e disponibilizar às partes interessadas, ou seja, mercados, acionistas e demais stakeholders que estão ali ao redor da empresa e que mantêm uma relação com ela, disponibilizar informações que sejam do interesse dessas pessoas que estão ali envolvidas com a empresa. E não apenas aquelas informações que são obrigatórias por leis, tá? Então, o que a gente tem? A governança corporativa, ela vai além do que a lei determina em termos de divulgação de informações. E por isso que existem algumas categorias dentro da governança corporativa e empresas que estão mais bem ranqueadas, elas tendem a estar em níveis de governança corporativa mais elevados, de modo que passa muito mais credibilidade, porque o nível de transparência, que é esse princípio aí fundamental, tende a ser maior à medida que o grau de governança corporativa ele vai se elevando, tá? Outro ponto importantíssimo, outro princípio dentro da governança corporativa é o princípio da equidade, que se caracteriza pelo tratamento justo e isonômico, tá, de todos os sócios e demais partes interessadas aí, como nós chamamos de stakeholders, levando em consideração principalmente os direitos, deveres, necessidades e as expectativas. Então, eu não posso tratar Chico de forma diferente da forma como eu trato Francisco, tá? Eu devo tratá-los de forma isonômica, tá? De forma igualitária, sempre levando em consideração os direitos e deveres de cada um desses agentes que estão ali envolvidos com o processo, tá bom? Outro ponto importantíssimo, gente, hoje eu estava discutindo isso com a turma de AFO2, é o accountability, que é, na verdade, uma prestação de contas, tá? Os agentes de governança corporativa devem prestar contas de sua atuação. Lembra do problema do agente principal? O principal, que é o dono da empresa ou os acionistas, eles não conseguem, ou ele não consegue, acompanhar o comportamento do gestor, do diretor, do cara que está à frente das decisões estratégicas da empresa. E, portanto, a gente não consegue verificar se essas atitudes que estão sendo tomadas pelo gestor, elas estão alinhadas aí com os objetivos do sócio, com os interesses do sócio, com os interesses dos acionistas. Então, o accountability, na verdade, ele exige, né, uma prestação de conta de todos os passos que foram dados, tá? De toda a atuação aí envolvendo esse gestor, é preciso passar isso de forma clara, concisa, compreensiva e tempestiva, assumindo integralmente as consequências dos atos. Lembra que no problema do agente principal, o grande problema é que o ônus era distribuído entre os acionistas e proprietário e já o bônus ficava ali a cargo do gestor. Então ele tinha muito estímulo, tá? E aí o problema do risco moral, ele tinha muito estímulo a assumir elevados riscos, justamente porque o ônus era repartido entre os demais, enquanto o bônus ficava a cargo dele, tá? E aí, outro ponto importante é que as consequências pelos atos, atitudes e omissões atuando aí com a diligência. Então, o princípio do accountability exige, né, que a pessoa que está à frente da empresa ele seja diligente, tá, com as ações que ele vai tomar. Ou seja, ele tenha zelo ali nas suas atitudes de modo a não gerar ônus para os acionistas, não gerar ônus para os proprietários da empresa de uma forma geral, tá bom? Outro ponto importantíssimo, outro princípio dentro da governança corporativa é o princípio da responsabilidade corporativa. Os agentes de governança devem zelar pela viabilidade econômico-financeira das organizações, reduzir as externalidades negativas, ou seja, esses problemas que podem ser controlados e que afetam negativamente a empresa, tá? Que aí nós chamamos aqui de externalidades negativas. E além disso, as suas operações e também, gente, aumentar aquilo que é positivo. Tem que potencializar as potencialidades da empresa
e minimizar os efeitos negativos da atuação dessa empresa, levando em consideração principalmente o modelo de negócio que a empresa está adotando ali, bem como os diversos aspectos no que diz respeito a capital. Ou seja, toda decisão que é tomada ali na empresa, ela tem que levar em consideração o curto, médio e longo prazo. Isso é que vai garantir a perenidade das atividades aí da empresa, tá bom? E aí, gente, agora nós finalizamos essa parte de governança corporativa, que era um preâmbulo, uma parte que, na minha opinião, é extremamente importante para a gente fazer esse paralelo com o que nós discutimos nas aulas anteriores. E agora nós começamos a falar de alguns aspectos de análise fundamentalista de ações. Quando você vai escolher um ativo para investir o teu capital, você precisa levar em consideração alguns tipos de análises, tá? E essas análises estão muito alinhadas com os objetivos que você define para com o teu investimento, tá? Então, a análise de investimento, que a gente chama de fundamentalista, tá? Ela tem por objetivo, basicamente, definir aí a expectativa de preços futuros, tá? Baseado em um conjunto de técnicas que podem ser usadas de forma integrada, ou seja, levando em consideração várias técnicas ao mesmo tempo, ou pode escolher algumas técnicas ou uma técnica e aplicar isso. Normalmente nós utilizamos técnicas em conjunto com outras para dar uma previsibilidade melhor do que é que nós teríamos ao focar apenas em uma técnica especificamente. Mas tudo isso depende muito da especialidade ou da especialização do analista, tá? Se o analista ele tem um nível hard aí de análise de mercado, obviamente que ele vai sofisticar mais as suas análises. Agora, se é um investidor iniciante, ele tende a partir também de técnicas que são mais iniciantes, técnicas mais simples de análise, tá? E aqui nós vamos falar de alguns indicadores extremamente importantes na análise fundamentalista. Quando finalizar a fundamentalista, nós falaremos um pouco de análise técnica, que aí é uma análise mais gráfica, tá? É um outro nome para esse mesmo tipo de análise. Então, a análise fundamentalista, ela tem por base, principalmente, a noção de que o valor real de uma empresa está relacionado às suas características financeiras, tá? Então, perspectivas de crescimento, fluxo de caixa e risco. São três variáveis extremamente importantes dentro da análise fundamentalista, tá? Então, o que a gente vai analisar? Ao longo prazo, a empresa ela tem uma tendência de crescimento, ela tem uma tendência de não ter um crescimento sustentado ou sustentável, ela tem geração de fluxo de caixa. Quais são os riscos que estão associados à atividade que a empresa desenvolve hoje? Então, esses pontos, a análise fundamentalista, ela está extremamente preocupada, tá? É trazer resposta para esses pontos, de forma que ao escolher um ativo, você tem uma visão muito clara da decisão que você está tomando ali, tá? É uma filosofia de investimentos, esse tipo de análise, que busca os objetivos de médio e longo prazo. Então, se teu objetivo enquanto investidor é olhar o curto prazo, talvez a análise fundamentalista ela não te dê tanto respaldo para isso. Aí a análise técnica, a análise gráfica, ela é mais recomendada para o curto prazo. Fundamentalista, a gente está olhando médio e longo prazo. Até porque uma empresa ela não cresce no curto prazo, tá? De forma tão significativa. Ela tende a crescer mais a longo prazo, tá bom? Então, pessoal, eu vou dar uma parada por aqui. Na próxima aula nós daremos continuidade de onde nós paramos, tá bom?